Lucas 15, a partir do verso 11. Parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até que então, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Beijou. Seja bem-vindo ao canal Em Busca da Sabedoria, e você está no desafio 40 dias de parábolas. E hoje é o nosso segundo dia e a nossa segunda parábola. Se você está acompanhando desde ontem, ou se você não está acompanhando, vai lá no meu canal do Instagram, assista a live que ficou gravada para que você acompanhe desde o início. Eu interessei por esse desafio? Clica aqui no link da descrição e entra no grupo de WhatsApp para você acompanhar tanto o cronograma e tanto para você acompanhar e compartilhar o nosso desafio aí durante 40 dias, estudando as parábolas de Jesus. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o like nesse vídeo e compartilhe se essa mensagem fez sentido para a sua vida. A primeira coisa que nós vemos nessa parábola é o seguinte: o filho ele foi precipitado em sua decisão. Ele pediu herança de algo antes do tempo. O seu pai nem havia morrido e ele já estava pedindo a herança para o seu pai. Isso nos mostra uma primeira lição. Toda vez que nós tomamos a decisão de vivermos algo antes do tempo que Deus tinha reservado para nossas vidas, certamente Deus não vai te impedir. Mas quando nós resolvemos viver este tempo antes do tempo, nós perdemos tudo. Nós deixamos de desfrutar algo que seria grandioso para a sua vida. Porque estava claro que no destino desse filho estava herdar as terras do seu pai e seguir o seu destino e dar continuidade no seu legado. A forma que ele gastou o dinheiro muito rápido e sendo surpreendido por uma grande fome que se deu no mundo, demonstra o quanto ele estava imaturo para tomar essa decisão. Quantas vezes eu, você, nós entramos no problema porque nós precipitamos nos nossos sonhos, porque nós nos precipitamos em viver aquilo que não era para nós estarmos vivendo ainda. Às vezes Deus tem grandes planos para a nossa vida, mas nós nos precipitamos, nós nos adiantamos, nós queremos viver hoje. Toda vez que nós queremos viver antes da hora, nós perdemos tudo e nós nos arrependemos. Nós ficamos assim como um filho pródigo, ali, passando necessidade, passando dificuldade e às vezes até perguntando: Deus, por que eu estou vivendo isso? Então a primeira lição dessa parábola é: não queira viver os sonhos de Deus antes do tempo. Não queira viver os sonhos do Pai antes do tempo certo. E uma segunda lição que nós podemos ver aqui é a capacidade do filho pródigo em sair do problema rapidamente. Quantas pessoas entram em um problema e ficam anos naquele problema para poder resolver? O filho pródigo não. Quando ele entrou no problema, logo ele se viu ali numa situação lamentável. Porém, o que o texto diz? Diz assim: caindo em si, ou seja, ele enxergou a realidade que ele estava, ele enxergou o erro que estava, e ele pensou: os empregados do meu pai têm tudo, e eu aqui querendo comer a comida dos porcos. De imediato, ele planejou, ele disse assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então primeiro ele caiu em si, depois ele planejou, ele falou: me porei ao caminho, vou para minha casa e falarei para meu pai, arrependido: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, estou aqui arrependido, eu quero o seu perdão.
Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados, porque é melhor do que essa vida que eu estou vivendo aqui hoje. Mas ele não ficou apenas no arrependimento e no planejamento. Ele foi para a ação. No versículo 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, quando ele teve uma clareza de onde ele estava, por que ele estava, e planejou o que iria fazer, ele levantou e foi. Então, de repente, hoje a mensagem também para você é o seguinte: se você tem um problema que você já está vivendo, que você já poderia estar resolvendo ou ter resolvido ele há muito tempo da sua vida, a mensagem para você é o seguinte: levanta-se e vá. Levante-se e comece agora. Apenas vá. Confie em Deus, confie no plano, confie nos planos de Deus para a sua vida. Arrependa-se e saia do problema rapidamente. Não precisa ficar vivendo no problema toda a sua vida. O primeiro erro já aconteceu, mas nós não precisamos viver naquele problema o resto da vida. Ou ficar 10 anos de arrependimento para depois fazer alguma coisa em relação. Se você demorar para se arrepender e consertar aquilo, sabe o que isso quer dizer? Que são 10 anos da sua vida que vai perder. É aquele tempo que você gastou para resolver esse problema perdido na sua vida, que você poderia já estar desfrutando e usufruindo dele. Na sequência, o pai disse assim para o filho, né? Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, aquilo que era o plano: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Então o pai, quando ele viu o filho, a alegria de ver que o filho se arrependeu e voltou para os seus caminhos, ele nem esperou aquele filho chegar. Ele correu em direção àquele filho porque ele já viu que o coração e o arrependimento era sincero. Então uma próxima lição aqui é o seguinte: de repente hoje você está precisando voltar para os caminhos de Deus, precisando voltar para a casa de Deus, precisando pedir perdão, se reconciliar com Deus, e às vezes está com medo de ser rejeitado. Mas o pai não rejeita o seu filho. Por mais grave que você pense que é seu erro, o pai não rejeita o filho. Então se coloque no caminho hoje, vá de encontro ao pai, independente de qual seja o seu problema, mas vá com o coração quebrantado, sincero, e se coloque de joelhos diante do pai. Com certeza o pai está de braços abertos para te receber. E uma última lição final que tem nessa parábola, que é muito interessante também. No versículo 26 diz assim: então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. É muito forte esses versículos finais, porque a incapacidade do irmão mais velho de se alegrar, de aceitar a graça de Deus para com este irmão, tanto é que ele nem chama de irmão, ele fala assim: este seu filho. Ele não fala meu irmão voltou, ele fala este seu filho para o seu pai. A rejeição dele foi tão grande para com a graça de Deus que ele se demonstrou totalmente incrédulo. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? Às vezes, dentro da igreja ou dentro do seu relacionamento com Deus, você às vezes vê uma pessoa errando e fala: mas Deus não vai perdoar este. Mas Deus não pode perdoar essa pessoa. Mas acontece que a nossa lógica é diferente da lógica de Deus. Deus utiliza de graça. De fato, nem eu, nem você somos merecedores.
Mas às vezes nós colocamos num papel de juízo, um papel que não é nosso, e olhamos para o outro e falamos assim: mas por que Deus vai perdoar esse meu irmão? Olha o erro que ele cometeu, ele é tão mais pecador do que eu. Só que isso não existe, isso é uma ilusão. A mesma graça que me alcançou vai alcançar o meu irmão. Então aquele pai, ele não estava isentando o filho dos seus erros, bem pelo contrário, ele sabia os erros do filho, mas a alegria de ter o filho de volta manifestou a sua graça sobre a vida dele. E assim é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não merecemos, mas ainda assim Deus nos salvou. Ainda assim Deus nos abençoa. Ainda assim Deus cuida dos seus filhos. Então nós temos que ter um coração quebrantado para estar diante dele e para aceitar a sua graça sobre as nossas vidas e sobre os nossos irmãos. Quantas vezes nós olhamos para os irmãos de maneira errada e nós queremos julgar a graça de Deus, nós queremos ser um limitador da graça de Deus, mas nós não temos poder algum sobre essa graça. Então nós temos que parar com esse julgamento, parar com esse sentimento e parar de perder tempo, porque ele poderia estar ali se alegrando com o irmão, mas só que em vez de se alegrar com o irmão, se alegrar com o pai, se alegrar com a família, ele estava perdendo tempo, porque estava sendo orgulhoso, porque queria um mérito por o seu esforço. Com certeza aquele filho seria mais recompensado, com certeza aquele filho teria a sua recompensa no tempo certo. Mas o que ele queria era o quê? A mesma coisa que o primeiro filho quis, a recompensa antes do tempo. Essa foi a parábola de hoje. Com certeza você tirou muitas lições, talvez mais lições do que eu falei neste vídeo. Aqui neste vídeo apenas fiz uma explanada sobre os principais pontos. Espero que você tenha tirado mensagens para a sua vida e aplique na sua vida ainda hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de curtir e não deixe de se inscrever. Deus te abençoe, te vejo nos próximos 38 dias do desafio de 40 dias de parábola. Tchau!